Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu farei um bolo de chocolate para ensinar um pouco sobre frações. Para isso, trouxe meu aluno para me ajudar. Vamos fazer o bolo, Periclésio? Olá, pessoal. Vamos sim, professor. Periclésio, olhando essa receita, você consegue me dizer as quantidades que precisamos de ovos, trigo, óleo e castanhas? Precisamos de 4 ovos, 100 gramas de castanhas e... O que são esses números ali, professor? Esta maneira de escrever uma quantidade, uma parte ou um número é chamada de fração. Mas como saberei a quantidade necessária de farinha, de trigo e de óleo, professor? Antes, precisamos saber o que significa essa forma de escrever. Quando escrevemos 1/2 quilograma, queremos dizer que vamos considerar uma determinada parte do todo. Neste caso, o todo é o pacote de 1 quilograma de trigo. E aí, nós lemos essa fração como 1/2, ou seja, 1/2 será lida como 1/2. Para determinar essa quantidade, podemos pensar de duas maneiras. A primeira maneira é pensar no tamanho do pacote. A fração 1/2 significa que devo dividir o pacote em duas partes iguais e considerar, ou mesmo pegar, apenas uma parte. Portanto, temos o pacote de 1 quilo, aí dividimos em duas partes iguais. Então, consideramos ou pegamos apenas uma parte. A nossa segunda maneira será pensar na massa, ou entre aspas, no peso do pacote. 1 quilograma representa 1000 gramas. Assim, 1/2 significa que precisamos dividir 1000 gramas em duas partes, que dá 500 gramas. Como devemos considerar uma parte apenas, usaremos esses 500 gramas. Professor, entendi. Mas como devo fazer para encontrar a quantidade de óleo? Para pensar nesta quantidade, faremos da mesma maneira que fizemos com o trigo. Neste caso, 3/4 do copo, é assim que lemos essa fração, significa que devemos dividir o copo em 4 partes iguais e considerar ou pegar apenas 3 partes. Para fazer isso, lembre-se que nós não vamos quebrar o copo. Então, pegamos o copo, dividimos em 4 partes iguais e agora consideramos apenas 3 partes. Fica assim. Vejam outros exemplos. Esse retângulo será dividido em 3 partes iguais. Agora, consideramos ou pintamos apenas 2 partes. Veja que esta fração representa a parte pintada desse retângulo. Então, esta fração indica que o todo foi dividido em 3 partes iguais e foram consideradas 2 partes. O 2 é chamado de numerador, o 3 de denominador. Neste outro exemplo, eu tenho um retângulo e vou dividi-lo em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, eu vou pintar 5. Portanto, esta fração indica que o todo foi dividido em 8 partes iguais e foram consideradas 5 partes. O 5 chamamos de numerador, o 8 de denominador e lemos essa fração como 5/8. Para finalizar, é importante sabermos que a parte de cima da fração chama-se numerador e a parte de baixo da fração de denominador. Também é importante sabermos como devemos ler algumas frações. Veja alguns exemplos: 1/2, 1/4, 1/6, 3/8, 1/10, 2/15, 4/7, 1/9, 10/11 e também 1/100. Esse exemplo da receita de bolo é apenas um dos exemplos do nosso dia a dia para o uso de frações. E você, sabe de outros exemplos onde podemos usar frações? Deixe nos comentários. Então é isso, pessoal.
Se inscreva no canal e até uma próxima aula. Até uma próxima aula, professor. Até mais, pessoal. E enquanto estávamos conversando, o nosso bolo já assou. Veja como ele ficou bonito!